Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a bancada, meu orientador Marcos Antônio, amigos e espectadores. Eu me chamo Eduardo Matoso Neto e hoje, dia 26/11, estou aqui para apresentar o resultado da minha pesquisa e resultado do trabalho de conclusão do meu curso de Engenharia de Mecatrônica do Centro Universitário de Maringá, Unicesumar. O meu trabalho tem como título o processo de instalação de uma estação meteorológica. Eu fui orientado pelo meu professor Marcos Antônio. Meu trabalho foi realizado em um estudo de normas, recomendações da Organização Meteorológica Mundial, e observando especificações, recomendações por fabricantes e os outros padrões nacionais, que garante a restabilidade e a qualidade das medições. Este estudo ajuda a desenvolver uma instalação garantindo dados confiáveis e com mais precisão, aonde esses dados em tempo real podem ajudar em lugares em riscos de enchente, alta radiação, como outros, a prevenir catástrofes e, e incidentes. Segundo referência teórica, estudo na resolução do CONAMA, de número 506 de 2024, que aborda critérios e procedimentos técnicos, monitorando a atmosférica, a qualidade do ar no Brasil, determinando que os sistemas vêm garantindo a rastreabilidade de dados e utilizando instrumentos calibrados e instalados conforme recomendações internacionais. De acordo com a Organização Mundial, né, a instalação dos sensores deve seguir padrões específicos de altura, distância, para minimizar interferências e assegurar representativa, representi- representatividade local. Por exemplo, o sensor anemômetro, né, o sensor de direção e velocidade, ele deve estar em uma altura de instalação de 10 metros, em área plana, enquanto o sensor de temperatura e umidade deve ser posicionado em 2 metros do solo, com um abrigo ventilado. Isso aí depende muito do local também, né? Se o local ele tiver uma boa ventilação, tem abrigos que ele não tem essa ventilação, mas é uma recomendação por conta desse critério, né? Em alguns lugares não há uma ventilação tão boa, né? Os sensores foram posicionados, né? A metodologia, né? Referente a esse trabalho, né? Os sensores foram posicionados conforme as normas, né? Conforme falei antes, né? O sensor de velocidade do vento, ele foi posicionado a 10 metros de altura, radiação solar aproximadamente também 3,5 metros, pluviômetro a 1,5 metro do solo, e o sensor de temperatura e umidade a 2 metros. E há algumas recomendações também, como um órgão fiscalizador do Rio de Janeiro, né, como o INEA, ele recomenda também que o piso, em relação ao sensor de temperatura e umidade, seja branco. Então, dependendo muito do estado que tiver, o órgão fiscalizador ele pode também fazer algumas recomendações. Falando um pouco também sobre os princípios, né, de operação do sensor, né, relacionado ainda à metodologia, né, do sensor de temperatura e umidade, o sensor de temperatura e umidade utiliza materiais cuja a resistência, na verdade só a temperatura, né, a resistência elétrica, né, tensão de saída e outras prioridades físicas variam conforme a temperatura. Aí tem exemplos, né, de alguns sensores, que é um termistor, um TP100, né, que é através de resistência também,
termopares e semicondutores, alguns semicondutores também. O sensor de umidade, ele baseia-se na variação constante de elétrica ou a condutividade, né, de materiais higroscópicos, onde absorve esse vapor de água, né, relacionado à umidade, né, esse vapor de água. Um exemplo desses sensores é a resistência ou a térmica, né, a capacitivo, que ele consegue ter essa variação para sair ou numa saída analógica ou digital, dependendo do sensor. A função, né, e importância desses sensores, né, a princípio é medir a condições térmicas, né, e de umidade, né, onde o ar para essa aplicação meteorológica, o ambiente ou indústria, ou até para o desenvolvimento de algum estudo ou qualidade do ar, a importância está na precisão, né, e representatividade de dados, né, aonde pode ser feito estudos de climas, modelagem para dados, para futuramente ou ser instalado uma estação de qualidade do ar ou voltado a equipamentos industriais também. Esse tipo de sensores também pode ser relacionado a isso. Falando um pouco também sobre o abrigo desses sensores, né? Como foi abordado antes, ele existe dois tipos, né? Um sensor, um abrigo já ventilado, né? Que ele tem uma ventoinha, né? Que ele consegue fazer a corrente de vento circular dentro desse abrigo. E alguns são estáticos, né? Onde só tem uma pintura, né? E esse abrigo serve também para evitar, né? Que o sol, a incidência de sol, né? De radiação solar, fica diretamente no elemento sensor, evitando também chuvas, né, diretamente nesse componente. Falando um pouco sobre do princípio de operação dos sensores anemômetro, né, sensor de direção e velocidade do vento, né, há medições de velocidade e direção do vento operado com base em princípios mecânicos, né, ou eletromagnéticos, ou seja, sensores ultrassônico ou sensores mecânicos, né. Estes parâmetros são observados por meio de diferença de elementos de sensores, geralmente combinados em um mesmo conjunto. Normalmente, esses sensores, para a gente saber, né, a direção do vento e a velocidade do vento, ele tem que ter dois componentes, né, para fazer esse tipo de medição. E, em alguns casos, existe o mecânico, porém, o mecânico, para uma velocidade do vento, ele precisa de um ponto de inércia, né, um vento para girar essa parte mecânica. Muitas das vezes é colocado um chamado de offset, né? Para sabendo qual é a inércia dele, é sugerido colocar em algumas fabricantes recomenda, né? Fazer esse tipo de instalação, de ajuste. A medição do sensor de velocidade do vento, né? Ele tem alguns componentes que pode ser realizado para fazer essa medição, né? Em alguns dos casos, né, como foi falado antes, é a concha, né, entre três ou quatro conchas, que é o mais comum, né, que é o mecânico, e também tem o ultrassônico. Mas em relação ao mecânico, ele tem três tipos que são os mais utilizados. É um disco de sensor óptico, né, onde na ilustração do slide, como pode ver, ele tem um laser, né, onde ele tem um emissor e um receptor, que é onde ele passa isso conforme a esse ponto de corte e saturação, quando está passando, ele consegue fazer a medição da velocidade do vento. E conforme a velocidade desse sensor, ele consegue gerar, né, impulsos ou frequências, né, onde o determinado data log ele vai absorver, né, essas informações e gerar em dados, transformando ele em parâmetros de metros por segundo, que normalmente é o que é utilizado na norma mundial. Há outros tipos de elementos também, como o sensor de efeito Hall, né? Que é um transistor que, através de um ímã, né? Quando esse ímã passa, ele funciona também da mesma forma. Ele fecha e abre esse contato.
Então, fazendo também esse ponto de corte e saturação entre relação a esse contato, abrindo e fechando esse contato, aonde também ele consegue fazer a medição através de frequência, né, conforme a velocidade que vai passando desse ímã, que esse ímã ele só é posicionado em um ponto, e conforme a esse giro de 360 graus, ele conta um pulso. Então, isso é gerado uma frequência onde também é contabilizado. E um outro elemento também é o heat switch, né, com o ímã. Heat switch, na verdade, é um contato com dois elementos, né, que eles são condutores. Conforme o ímã passa, ele funciona como internamente como um relé, vamos dizer assim. Ele abre e fecha esse contato. E aí o funcionamento seria a mesma coisa. Ele geraria um pulso, né? Dependendo se for uma tensão já aplicada ou simplesmente só um fechamento de contato para gerar essa frequência. Em relação ao sensor de direção do vento, nós podemos também dizer que para ele fazer essa verificação, ele tem uma biruta, né, para fazer o posicionamento do sensor, vamos dizer assim. E essa biruta é através da posicionamento dele. Normalmente, quando é instalado, o próprio fabricante diz que ele tem que ser posicionado para o norte ou para o sul. É onde tem um Vener, né, se deslocando conforme o vento passa, ele vai empurrar esse Vener dizendo da onde está vindo o vento. O vento é contabilizado da origem dele para onde ele está indo. Então, aonde está vindo o vento. E os elementos para fazer esse tipo de monitoramento pode ser o ultrassônico, né? E os mecânicos. Em relação aos mecânicos, pode ser através de um potenciômetro, na verdade, um resistor de variação, né? Que é um potenciômetro, onde há uma aplicação de uma tensão e ele funciona como se fosse um divisor de tensão. Conforme é aplicada uma tensão e essa resistência, dependendo da onde está essa resistência, ele vai aplicar. Um exemplo, se for de zero, aplicando 5 volts, ele vai gerar de 0 a 5 volts. Então, ele, conforme o posicionamento dele que ele for girar dentro do eixo, ele vai estar numa resistência fixa que vai gerar uma tensão X. Então, dependendo da posição que ele tiver, ele vai gerar uma tensão em cima da resistência aplicada. E outra maneira também de fazer essa medição é através do sensor de efeito Hall, ou seja, aonde ele estiver posicionado, o ímã estiver posicionado, batendo em vários elementos de, de- desse sensor de efeito Hall, né, esse transistor, ele vai saber o posicionamento correto do sensor. E aí ele pode ter um conversor interno para aplicar ou já gerar uma saída analógica entre corrente, normalmente de 0 a 20, que é aplicado, ou 4 a 20 miliamperes, ou em uma tensão também, de 0 a 1, ou 0 a 10, 0 a 5, depende muito do fabricante que ele for fornecer, Ou até um sensor de saída digital, né? RS232 e RS485. A importância desses sensores, né, se aplica em vários princípios, né? Tem uma importância em relação a esse monitoramento. Conforme está apresentando no slide, né, ele pode ser aplicado para fazer um monitoramento de particulados, para ver a origem que está indo de uma partícula para outra, ou seja, uma fábrica ela está gerando, né, fabricando algum componente, esse componente, às vezes, a matéria-prima pode gerar uma poeira ou até gases, dependendo se for uma produção de combustível, né? Então, para um monitoramento, vamos dizer assim, da qualidade do ar, nós podemos saber da onde está vindo essa poluição. Eu posso também fazer um estudo também de modelagem também para saber onde vai ser posicionado determinados equipamentos ou instalação de uma estação de monitoramento para saber da onde está vindo, qual a predominância do vento em determinadas estações da época do ano. Então dá para fazer um estudo ou até mesmo um monitoramento meteorológico ou voltado para a qualidade do ar ou para emissões de partículas, né, ou emissão de gases, para fazer um monitoramento de qualidade do ar ou até de meteorologia.
Falando um pouco também sobre o sensor pluviométrico, né? O sensor de chuva, ele também é utilizado para esse sensor também ele é utilizado para fazer essa verificação de quantidade de chuva que está caindo em determinado lugar. O funcionamento dele é através de uma báscula aonde determinada quantidade de água cai, faz um peso e ele consegue fazer essa movimentação para subir ao outro lado da báscula, aonde conforme a chuva está caindo, ele tem um funil que ele direciona diretamente para essa báscula. E essa báscula ela consegue fazer esse movimento, né, de subir um lado e o outro e contabilizar. E esse movimento que ele faz, normalmente a maioria dos sensores, né, ele tem um elemento hit switch, aonde o ímã, quando ele faz essa movimentação da báscula, ele conta um pulso. E cada pulso desse, ele é gerado como 0,1 milímetros de chuva, e em alguns sensores também é contabilizado como 0,1 ou 0,4, depende muito do fabricante. Mas a maior parte dos fabricantes utiliza a 0,2 milímetros para cada basculhada. Em alguns casos, que lugares muito frios, ou aonde tem incidência de chuva, né, ou até granizo, é utilizado também uma resistência para aquecer, se tiver neve ou gelo quando cai dentro desses sensores, para contabilizar também. E aí o processo após esse descongelamento, ele faz a contabilidade também da mesma forma. O funcionamento dele, conforme eu fiz a pontuação anteriormente, no slide a gente consegue visualizar essa movimentação da báscula conforme a água está caindo. Dependendo da intensidade da água, ela vai cair e vai fazer essa movimentação mais rápida ou, dependendo, um pouco mais demorada. Mas através do hit switch vai ser contabilizado todos esses dados. A gente tem que também se atentar que alguns datalog ele tem uma comunicação entre os sensores, que é onde ele faz a comunicação com o equipamento, às vezes é de 10 segundos, 1 segundo. Então, dependendo da onde for o local que tiver uma incidência de chuva forte, é bom se atentar na hora de configurar o datalog, o equipamento que vai buscar esses dados e vai gravar esses dados gerando para algum cliente ou para alguma fábrica para se atentar. É, funções e importância desse sensor. Esse sensor é utilizado muito para fazer um monitoramento também da qualidade do ar. Quando chove, normalmente, as partículas ela tende a decantar, né? Ela se posicionar no chão conforme a limpeza da atmosférica através da chuva, né? Os próprios gases poluentes também faz essa limpeza, a chuva, quando ela cai. Então, a importância da gente fazer esse monitoramento é para avaliar as condições atmosféricas, as condições de qualidade do ar, a parte também de hidrologia, se algum lugar ele tem muita enchente, a gente consegue monitorar, avisar as pessoas conforme alertas em celular, sirenes. Então, a gente consegue fazer essa segurança, dar essa segurança para a pessoa através desses sensores e fazer esse monitoramento através até às vezes determinada cidade não está chovendo, mas em um rio a alguns quilômetros ou metros acima, né, está vindo uma chuva forte, ele consegue fazer esse monitoramento, dependendo da quantidade de chuva já gera um alerta, então dá para fazer esse monitoramento. Então, é sempre também importante, né, se atentar na hora que está fazendo, as pessoas que fazem esse monitoramento, efetuar alguns tipos de limpeza dentro da báscula para evitar determinados sujeiras acumuladas e o sensor ele não medir corretamente. E também é importante também sempre estar verificando anualmente uma calibração, um ajuste desses sensores para que essas medições elas sejam perfeitas, né? Ela venha com os dados confiáveis. Falando um pouco também de princípio, né, de operação do sensor barométrico, esse sensor de pressão atmosférica ele opera com base em princípios piezoresistivos, em que um diafragma, né, de silício
se deforma conforme a variação da pressão. Ou seja, ele cria uma pressão em cima do diafragma, fazendo com que a variação, né, da, desse elemento ele comprima e saia uma tensão nesses equipamentos. Normalmente, a faixa de medição entre esse equipamento é de 500 a 1.100 HPa, né? Ou milibar, também podemos falar também unidade milibar. Em alguns lugares são utilizados milibar. Por que seria utilizado 500 a 1.100? Porque se a gente tiver a nível do mar, normalmente a pressão a nível do mar ela fica em torno de 1.010 milibar ou 1.010 HPa. Então, se for colocar uma unidade mais baixa, uma faixa mais baixa nesse sensor, ele não vai ser, para monitoramento atmosférico, ele não vai ser tão preciso. Então, ele tem que estar próximo da faixa ali da pressão atmosférica. E aí alguns efeitos também para estudo, de ver a variação da pressão, para fazer esse monitoramento, se está vindo alguma chuva, se está carregada a atmosférica para cair alguma chuva, até o nível do mar, quando ele sobe, ele influencia também. Então, isso tudo ajuda muito a fazer um monitoramento em relação a outros fatores. Um pouco da metodologia, né, desse equipamento, né, o sensor da atmosférico, de pressão atmosférica, determina as condições meteorológicas, conforme eu falei antes, né, como aproximação de frentes frias, temperaturas, conforme essa variação de pressão, a gente consegue, através de um estudo, né, fazer uma previsão, né, do tempo e fazer algum estudo relacionado à metodologia desse equipamento. Então, a gente consegue fazer a variação de outros componentes, né? Fazer um estudo através desse sensor. O resultado dessa discussão, né? Que foi através de pesquisa, né? E também teste que eu realizei em alguns sensores e data logger, que foi feita uma instalação através desse estudo. Eu consegui, através do lugar que eu trabalho, eu consegui realizar teste, verificações, pesquisas e conseguir implantar isso dentro da empresa. Então, não só foi uma pesquisa, mas também teve um estudo relacionado a isso e uma instalação em si, onde eu consegui desenvolver, né, uma instalação com êxito, apresentando dados confiáveis, através de enviando isso para clientes e até para órgãos, dependendo de alguns estados. Então, foi praticamente isso, né? E a conclusão desse meu trabalho, né, teve como objetivo, né, proposta foram alcançada, né, que foi a instalação do sistema de monitoramento meteorológico, onde também foi instalado um sistema com painel solar, né, e ele ficou um sistema funcionando, não precisando de energia no local, nada disso. Em lugares remotos pode ser instalado. O data logger também ele é de baixo consumo, que foi utilizado, e os sensores também ele tem um baixo consumo, foi instalado com uma bateria e com uma autonomia muito boa, que ele consegue até segurar entre 7 a 10 dias sem um índice forte de radiação solar. E algumas referências, né, da onde eu busquei, né, esse estudo, né, esse desenvolvimento para melhorias, né, em algumas atividades que eu já exercia dentro da minha empresa. Eu utilizei a norma, né, do Brasil aqui, que é utilizada, ou do CONAMA, né, a Resolução 506, que ela serve tanto para meteorologia quanto para a qualidade do ar. Ela é muito utilizada também para a qualidade do ar. E alguns estudos também que eu pesquisei também relacionado à parte do painel solar, né?
para fazer esse tipo de instalação, que alguns lugares são remotos, e, e alguns fabricantes também, que é muito reconhecido, que é a Match One, né? Onde ele tem bastantes equipamentos. Esse fabricante ele é dos Estados Unidos e é muito reconhecido e recomendado também, né? Por algumas empresas que têm essa confiabilidade nos produtos deles. Então, foi utilizado, né, esse sistema com esses sensores, né? E também esse sistema fotovoltaico, né, que foi utilizado também para autonomia, né, ser uma estação autônoma, onde pode ser perfeitamente utilizado em alguns outros lugares. Então, é isso, né? Deixo aberto aí para futuras gerações essa apresentação, esse estudo sobre instrumentos referente à, à parte de meteorologia. Um pouco também desses sensores pode ser utilizado também para instrumentação, para indústrias. Então, um pouco do que eu trouxe aqui compartilhando. Agradeço a todos aí e até mais.